Muito bom dia! Vamos começar mais uma resenha de mercado. Só colocar aqui o César Casolari. Boa Boa tarde, tarde. César Casolari. Boa Tudo tarde. certo? Beleza, vamos lá. Vamos começar mais uma resenha de mercado número 78 hoje, que é dia 25 de abril de 2025. Temos aí ainda, acho que ainda vamos ter bastante tempo para falar sobre isso, sobre a guerra tarifária e as suas implicações, né? Pois é, né? As últimas 3 semanas a gente falou aí da guerra tarifária que o presidente Trump impôs ao mundo, né? Com as decisões dele de taxar os países aí de uma forma meio aleatória. Ele, né? A gente debateu aqui a regra que ele discutiu, mas parece que e não foi uma regra definitiva. Depois tudo voltou atrás e tal. Agora a gente está vendo os primeiros efeitos aí dessa confusão que ele arrumou em abril. E, de uma certa forma, está tudo se ajeitando, né? Depois a gente vai falar ali dos indicadores, estão voltando ao normal, né? Tomando o rumo que eles estavam antes dessa confusão começar. Lá nos Estados Unidos, os preços continuam subindo e a atividade econômica começou a desacelerar em algumas partes dos Estados Unidos, segundo o relatório do Fed famoso, chamado de livro bege. Segundo o livro bege, o pessoal aprontou uma corrida lá nos Estados Unidos para comprar carro antes dos aumentos da tarifa de importação, seguida por uma diminuição grande na atividade econômica, com a empresa evitando os investimentos por enquanto, né, segurando ali a grana no caixa, para ver o que vai acontecer nesse. Qual vão ser as consequências aí dessas políticas do Trump. Essa semana também, lá nos Estados Unidos, o Trump arrumou uma que o Fed, principalmente com o presidente do Fed, dizendo que se ele precisasse, ele trocaria rapidinho e tal, o presidente do Fed, mas não, né, obviamente ele não pode fazer isso, né? Teve até um deputado americano que falou que o Fed não é um banco dos Estados Unidos, né? É o banco dos bancos. Quando a gente fazia a nossa curiosidade aqui, a gente contou a história do Fed e realmente é como se fosse um sindicato dos bancos americanos que foi criado para estabilizar o sistema bancário e evitar corridas bancárias, enfim, quem quiser ouve lá. Então, botou panos quentes aí nessa briga porque o Trump quer, de qualquer forma, que o Fed comece a baixar os juros, né? Mesmo sem ter os dados para tanto, parece bastante um governo muito conhecido nosso aqui do Brasil. O secretário de Tesouro lá dos Estados Unidos, o Scott Bessent, que é o braço direito do Trump ali nas políticas econômicas, disse que ele acha que as tarifas muito altas da relação comercial China-Estados Unidos devem ser reduzidas em breve. Ele disse que não há planos para que o Trump seja o primeiro a reduzir, né? Tá essa briga aí, quem que vai ligar para o outro primeiro para tentar negociar. A gente já falou aqui que, segundo a arte da negociação, que é o livro do Trump lá dos anos 80, que ele aprendeu com o guru de negociação dele, que era um advogado pilantríssimo dos Estados Unidos, nunca ligue antes para negociar, porque isso já vai começar com Demonstra fraqueza. desvantagem. Exato, isso vai vai demonstrar que você está sentindo o golpe. Então ninguém vai ligar. A China também falou que não liga para isso, que não vai ligar e tal, mas eles estão tentando se acertar ali pelos meios diplomáticos para chegar em alguma conclusão, né? Porque realmente 145% de imposto de importação não dá para as duas maiores economias do mundo tocarem a vida normalmente a esses preços, né? O Scott Best também disse que o governo Trump está trabalhando para restaurar a confiança tarifária, né, que já existia no mundo antes dele, então ele tem que tentar consertar a segurança tarifária por meio de negociação com os países, e acha que não vai ser um processo prolongado, porque os países, obviamente, vão querer evitar essas tarifas
na negociação com os Estados Unidos, é mais ou menos o que nos parecia que era o plano do Trump desde o começo, que era botar os países para negociar, colocando os Estados Unidos numa posição de mais forte, de ser quem impõe as políticas ali no mundo. Então essa foi mais ou menos a semana nos Estados Unidos. Depois a gente fala dos indicadores aí para a gente ver que realmente as coisas parecem que estão voltando ao novo normal, né? Podemos falar assim. E a gente vê que, como você falou, a China ela não vai deixar barato, não tem nem como fazer, nem por que fazer. Seria uma estupidez ali eles, todo mundo ceder e achar que, de fato, o americano ele acha que ele é dono do mundo, né? E se todo mundo concordar e abaixar a cabeça, ele de fato vai ser. Só que talvez em algum momento ele tinha mais força e hoje a China, né, ganhou uma expressividade muito grande para bater de frente. E parece que o Trump não levou. Não vou dizer que não levou em consideração porque ele não é burro, né? Mas às vezes eles É. acham que eles são mais do que eles de fato são, né? E o Partido Comunista ele já anunciou hoje mesmo, né, que uma série de medidas para acelerar a implantação de políticas econômicas, porque ele não vai querer ficar na mão dos Estados Unidos e não dá para ser sobretaxado dessa forma, sem negociação, sem motivo nenhum, todo mundo fica quieto e aceita, né? Pois é, a China está, de novo, né, no final do ano passado já tinha feito esses incentivos e agora anunciaram novas iniciativas, né, com é, apoio ao comércio, à inovação, aprimoramento do programa de compra de habitações, né, para ver se movimenta ali o setor imobiliário, ampliação de suporte financeiro para as empresas que estão passando dificuldade por conta da falta de demanda interna, criação de refinanciamento para consumo e serviço, cuidado dos idosos, etc. e tal. É, em relação à China, o Trump disse que está conversando com os chineses, né, para fechar um acordo tarifário com o Xi Jinping. Disse que telefonou para ele nessa sexta-feira para ver se resolve alguma coisa, mas a China disse que não teve nenhum contato, que não sabe do que o Trump está falando, que não estão sendo realizadas consultas nem negociações em relação à questão tarifária. Alguém está mentindo, provavelmente os dois, não sei como, mas é a forma que vai ser resolvida. E a forma como vai ser resolvido esse problema vai determinar como vai ser daqui para frente o comércio entre Estados Unidos e China. Muito provavelmente vai voltar a ser o que era um pouquinho mais caro. É o que me parece aí, não vai ser nada demais. Alguns setores vão ser deixados, provavelmente vão ser deixados de lado nessa definição de tarifas, principalmente os relacionados à tecnologia, porque é um setor importantíssimo, tanto para os Estados Unidos quanto para a China e para o resto do mundo, obviamente. Mas eu acho que manufaturas, essas coisas assim que são menos necessárias, mas a China consegue produzir mais barato, vão sair com alguma taxa ali para os Estados Unidos, com certeza. O que fica claro é que essa guerra tarifária não tem nada a ver com economia. Tem Não tudo a tem ver nada. com o poder político e quem vai controlar o mundo nos próximos anos aí, né? Então, o fato dos Estados Unidos não estar, né, nem Estados Unidos, nem China, estar consultando a equipe econômica, os ministérios de relações internacionais e não estarem debatendo nada sobre isso, é realmente uma queda de braço ali, entra no ringue e quem sobreviver é quem vai dominar nos próximos anos. Parece que estamos voltando aos primórdios ali, né? Aos instintos animais. Quem vencer a luta é quem vai comandar a matilha, né? Então, vamos ver aqui como que isso vai resolver. Ainda não parece ser um assunto que vai se encerrar brevemente. Parece alguma coisa que deve perdurar e trazer ainda resultados muito grandes ainda para frente. A gente vê que, como você falou, que a gente vai olhar alguns dados, a gente vê que está mudando muita coisa em pouco tempo. Então, a gente vê com certeza que claramente um cenário de muita incerteza, muita estabilidade, e a gente vê isso, inclusive, se refletindo já nos outros países. Quando a gente olha, por exemplo, na zona do euro, vê que o PMI, que é aquele índice de gerentes de compra, ele recuou de 50,9 de março agora para 50,1, abaixo, inclusive, da expectativa que é 50,2. Lembrando que 50 é o número mágico ali da divisória entre expansão e retração. Então, quando a gente vê que ele tá num 50,1, a gente tá falando que 50, né? No final das contas, ninguém tá com muita expectativa ali, tá todo mundo já vindo de um 50,9, né? Óbvio assim, né? Quem não tá acostumado acha que tá muito próximo do meio ali, né? Mas nunca vai ser 70, 80. Ele é sempre 50 e alguma coisinha ali, 53, 54, quando tá com um otimismo ali já bem positivo. Quando a gente tá com 50,9 ali, a gente via que tava restabelecendo uma confiança
E quando a gente vê isso recuar para 50,1 é porque realmente está todo mundo ainda. Não é o barata voa ainda, né? Que tá todo mundo com medo, não vamos fazer mais nada. Não, mas está todo mundo agora receoso. Todo mundo quer saber o que vai acontecer e quando não se sabe, não tem muita certeza, todo mundo acaba segurando mais os investimentos e a sua própria economia. Esse 50,1 aí, que é quase um 50, os dois times estão classificados e vão jogar para um 0-0 para ver, para esperar a próxima fase para ver o que vai fazer. É mais ou menos isso. A Europa está nesse sentimento faz tempo, né? A gente vem falando aqui bastante que tem mais de um ano que é isso que o professor falou. 50 você não faz nada. Nem você está crescendo, nem você está diminuindo. Estou Você não aqui vai vendo o que vai fechar a sua acontecer. empresa, mas também não vai fazer investimento. Exato. Boa. E quando a gente olha aqui para os nossos irmãos da Argentina, primeiro um ponto já bem negativo que não é do âmbito econômico, mas que já traz uma tristeza grande para todo mundo, que é o falecimento ali do Papa, né, que foi o primeiro Papa latino, né, e que ajudou muito a olhar a desigualdade social no mundo, né? Então Pois é. traz reflexos na economia também. Era um Papa, eu vou falar muito presente em relação aos pobres, mas ele nunca visitou a Argentina depois que ele saiu, né? Quando ele saiu para a eleição, mesmo sem saber que era Papa, depois foi eleito e não voltou para a Argentina. Mas é uma nota triste aí da semana. Um Papa aqui latino-americano, veio no Brasil, gostava muito de futebol, né? Torcia para o São Lourenço. E a gente resolveu fazer aqui uma breve homenagem. E para falar, já que a gente vai falar de Argentina também, né? Para ver também os efeitos não da tarifa, mas do acordo que a Argentina fechou com a FMI semana passada, que a gente veio acompanhando, e o fim do cepo, né, o câmbio fixo que praticamente tinha na Argentina, ou muito controlado, agora está descontrolado, né, não descontrolado, está solto, o câmbio está solto, numa banda de 1.000 pesos até 1.400, e deu certo, parece que deu certo lá. Esse colchão do FMI não ocasionou uma fuga de dólares da Argentina, né, que desvalorizaria o peso pra caramba, na verdade ele valorizou, e o dólar blue, né, que é o dólar paralelo da Argentina, que sempre teve muito descolado durante os últimos 5, 10 anos, quem viajou para a Argentina sabia, né, que a cotação era uma e o câmbio oficial, né, mas era o paralelo, ele era quase o dobro. Quando o Milei entrou, ele conseguiu aproximar bastante esses dois valores e agora o dólar blue recuou mais de 16% e está ali muito próximo da cotação atual de 1.150 pesos, que é quase na parte de baixo ali da banda do dólar determinado pelo Banco Central da Argentina. O aporte inicial de 12 bilhões do FMI gerou esse ambiente favorável para o mercado paralelo, né? Quem tinha que comprar e vender, ele fez suas negociações, mas como não vai ter ataque, parece, né, que não vai ter ataque especulativo na Argentina, né, que seria os estrangeiros tentando tirar os dólares da Argentina para não sofrer mais, isso não aconteceu. Então, uma ótima notícia para contrabalancear, né, a perda provavelmente, um dos argentinos mais conhecidos do mundo hoje, acho que fica próximo ali do Messi, talvez, e do próprio Milei. Com certeza. E falando aqui também já do Brasil, a gente viu que o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele destacou ali o forte dinamismo da economia brasileira, mencionando o pleno emprego, aumento de renda e altos níveis de crédito. Ele afirmou também que a economia está aquecida e que o Banco Central está avaliando se os juros atuais são suficientes para atingir a meta de inflação de 3%. Então, o que ele dá a entender ali é que pode ser que suba os juros, só que hoje, inclusive, os juros segue caindo. Essa semana teve É. uma queda muito forte, né, já antecipando um pouquinho aqui, mas no mês é uma queda de mais de 7%, 2,3, 2,7 só nessa semana, e a gente vê ali que já está num patamar de 13,85. Então, assim, teve uma queda bem forte aqui nos juros, né? Pois é, ele veio falar, meio que antecipar um pouquinho qual que é a visão do Banco Central aí para a próxima reunião do Copom. Ele também falou que no cenário internacional ele está dizendo que está preocupado ali com a desaceleração econômica global devido à guerra tarifária com o Trump, né? Então é um sinal que também, se a economia mundial parar ou diminuir um pouco por conta dessa confusão aí de tarifas, pode ser benéfico para o Brasil, né? Porque para a aceleração, se para a aceleração diminui a produção, tem menos contágio no câmbio na inflação,
e ele consegue ali ou segurar a taxa de câmbio ou provavelmente começar a cortar. Ele está doido para cortar, mas parece que está levando a sério ali o cargo dele, não vai deixar a decisão política intervir, mas a projeção continua sendo de uma taxa de juros aí nos próximos períodos acima de 15%, tá? Hoje a gente está em 14,25%. Mas a gente começou o mês ali com basicamente olhando para os juros futuros, que o Sim, César acabou de falar, sim. os juros atuais, juros de um dia, Taxa né? Selic. Então a gente Isso. está com os juros na casa dos 14,25 agora, com chance e tendência de subir, mas os juros futuros ele vem caindo, então ele saiu ali de um começo, fechou o mês passado em 15, hoje ele está agora em 13,85, ou seja, uma queda bem forte. Obviamente, seguindo essa questão que o César bem pontuou, que é a recessão mundial vai fazer com que o consumo diminua e produção e consumo diminuam. Então, a recessão econômica força ali a queda da inflação ali, pelo menos sobre a ótica de consumo. Então, isso, pelo menos por um lado, a gente tem um ponto positivo ali para conter um pouco essa questão, né? Isso. Obviamente que se também houver a recessão, todo esse plano do governo atual de ter mais imposto vai por água abaixo também, né? Vai por água abaixo. Esse é o outro lado da moeda, né? E a gente olhando aqui, por exemplo, e citando um dos dados que o Galípolo falou, a gente saiu aqui essa semana o IPCA 15, né, que é o IPCA que é medido do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro, é uma prévia do IPCA, e ele subiu em abril 0,43, tá? Foi 0,21 abaixo do que foi registrado em março, né? Em março a gente teve um aumento muito grande, 0,64, e o IPCA 15 agora está com uma alta de 2,43 no ano, e em 12 meses, 5,49. Bem acima dos 5,26 observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O destaque aqui do mês foi para o setor de transportes, né, cujo preço geral ali caiu por volta de 0,09, que é uma boa notícia, né? Muito provavelmente o preço da gasolina. E, porém, do outro lado, tem os alimentos que contribuíram para a alta de 0,25 do índice, ou seja, de 0,43, 0,25, mais da metade vieram só dos alimentos, né? Então, um impacto muito grande ainda. Se você pegar a inflação só de alimentos, se eu não me engano, estava acima de 12% nos últimos 12 meses, né? É uma alta bem grande. Quem vai no supermercado sente bastante. Alguns produtos específicos sobem mais, né, que outros, mas, de uma forma geral, o outro dado que tem subido bastante também dentro de alimentos é a alimentação fora de casa. Esse tem subido bastante também, muito por conta dos alimentos, mas por conta de pleno emprego, né? Quando você tem uma situação de pleno emprego, isso pressiona demais os salários reais, ou seja, o trabalhador consegue negociar um salário maior acima da inflação porque está faltando gente para ser contratada no mercado, e isso impacta diretamente no preço final do produto ou serviço, obviamente. Com certeza. Engraçado que você falou sobre o preço da gasolina, né? Mas o preço da gasolina aqui, do petróleo, que dizem ali, né, que é a matéria-prima da gasolina, caiu pela metade, mas na inflação a gente vê que ele diminui 0,09. É sempre assim, né? Cai muito o petróleo, mas o reflexo depois na ponta, É. ele é Mas, minúsculo, né? mas o que o preço do petróleo tem a ver com gasolina? Eu perguntaria para a Petrobras. Eles não sabem, para eles não tem nenhuma relação. Zero correlação aqui. E quando a gente olha aqui, então, para os números aqui do mês de abril até agora, né, na verdade está o dia 23, né, que a gente tem os dados da entrada, né, de dinheiro, a gente vê que está tendo uma saída muito forte de 5,7 bilhões. E no ano, isso ainda está positivo em quase 5 bilhões de entrada do gringo na nossa bolsa, né? Quer falar alguma coisa? A gente tem até o dia 23, foi 2 dias atrás, muito provavelmente esse número vai cair, né? Vai ficar menos negativo, porque hoje a bolsa aí está bombando, né? Hoje a bolsa está bastante de lado, né? Mas esses últimos dias, É semana, desculpa. na semana. Na semana, se a gente olhar, falando já da bolsa, que está de lado hoje, basicamente, mas na semana ela está com uma alta de 3,9, né? Então, assim, é uma alta muito, muito alta. Lembrando que a gente, na semana passada, fechou ali basicamente do 0 a 0 levemente para baixo. A Foi. recuperação da bolsa surgiu tudo nessa semana. Então, bolsas voltando ali a trazer um retorno positivo. Isso no ano já são quase 12% nesse ano que ainda não deu nem 4 meses. Né? Não chegamos nem no primeiro terço do ano e já temos 12%. Então, basicamente, buscando já os juros do ano inteiro em apenas 4 meses. Quando a gente olha ali para o S&P
500, por outro lado, puxada aí principalmente para essa questão do Trump e das tarifas, caindo bem forte, né? Então a gente está hoje, basicamente, tá também quase de lado, caindo 0,2, mas na semana ela tava positiva, tá subindo 3,39, 3,40. Então teve uma alta, só que no mês ela ainda segue em queda de 2,5. Né? E no ano, que quando a gente olha para esse ano inteiro, está numa queda de 8,5. Né? Ou seja, a gente viu ali também que foi bem prejudicado por conta dessas questões. A gente sabe que os Estados Unidos, a economia lá interna ela é muito forte, mas os Estados Unidos é um país que trabalha com o mundo inteiro. Então ele interfere e é interferido pelo mundo inteiro. Guerra tarifária com certeza traz uma dinâmica diferente que é necessário ainda olhar. E, de novo, quando não tem muita dúvida, é melhor eu tirar o risco. Né? Quando eu tenho muita certeza, é melhor eu tirar o meu risco. Quando a gente olha para os juros futuros, como eu falei que ele está vindo de uma queda, hoje é uma queda, né, bem baixa, 0,14 de queda, mas na semana 2,77 de queda, são 7,3 no mês. Ou seja, a gente está vendo uma queda muito forte esse mês por conta, principalmente dessa questão tarifária, mas ele já vinha numa tendência de queda já, né? Que a gente olha no ano, já são quase 13% de queda, né? E apesar de que ele subiu muito nos últimos meses, né? Quando a gente viu ali o fechamento do ano passado, um risco, um medo muito excessivo fez com que esse número disparasse para mais de 15, né? Então a gente vê que está na casa dos 13,85. E lá nos Estados Unidos, a gente também vê um movimento similar também de queda, né? Essa semana está caindo 1,51, mas no mês está em alta de 1,5. Ainda que vinha já de uma queda muito forte, segue indo uma queda no ano, então está com queda de 8,8. Então a gente vê a tendência dos juros globais, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, uma queda bem acentuada nos juros. Quando a gente olha para o dólar, a gente vê também hoje está de lado, mas na semana já vem com uma queda expressiva ali de pouco mais de 2,5. Enquanto que 2,5 não, desculpa, 2,27, né? No Isso. mês ainda continuou com uma queda de 0,69, mas no ano é uma queda superior a 8%. Isso olhando o real, a gente está vendo que o real está se apreciando em relação ao dólar. Mas quando a gente olha o dólar também em relação ao DXY, que é aquela cesta das principais moedas globais, a gente vê também uma queda do dólar alta, se bem que essa semana está praticamente de lado ali, subindo 0,31. E a gente falou do Ibovespa aqui, mas também falando do IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, que veio ali, vem seguindo uma sequência de altas. Quando tem uma queda é muito pequenininha, muito curta e já volta para uma semana de alta. Então a gente está com uma semana subindo 1,15, que é no mês 1,77 de alta, mas no ano é uma alta já de 8,20. Então a gente vê também que os ativos de risco no Brasil tiveram uma performance bem interessante. Todo mundo falando ali dos juros acima de 1%, mas os ativos de risco também compensando e trazendo retornos bem significativos. E a gente vê também que o Bitcoin, né? Bitcoin também muito, muito forte, muito alto, não só essa semana, né? Veio de uma queda num período mais recente, mas a gente olha que nos últimos 3 meses ele ainda vem de uma queda ainda de quase 20%. Só que só nesse mês ele já subiu 12,5%, sendo que quase 10% só essa semana. Então, esses riscos aí globais estão trazendo de volta o investidor ali para os ativos de criptomoeda, né? O destaque do Bitcoin é importante, né? Porque no ano ele ainda está caindo 10%, mas como o professor falou, só essa semana ele já está se recuperando bem, subindo 10%, no mês mais de 12%, né? E é uma boa recuperação para você ver. Quando a gente tem alguns clientes que têm Bitcoin, ficam desesperados quando ele cai, mas é um ativo de volatilidade muito maior do que a gente está acostumado, né? Não tem ação que tem essa volatilidade do Bitcoin, então quando ele cair, ele vai cair forte, mas ele volta forte também, né? Então a volatilidade é muito alta. E eu queria destacar aqui também o IFIX, né, que o professor falou que subiu aí, está subindo 8% no ano, mas tem um dado mais importante, porque nos últimos 12 meses agora ele está no campo positivo, ou seja, foi anulada aquela queda gigantesca que teve no final do ano passado, que botou a carteira de todo mundo no vermelho. Então, nos últimos 12, se a gente pegar os últimos 12 meses do IFIX, ele está no positivo, obviamente vai ter alguns fundos que vão estar no negativo, tal, que essa é a média, mas para quem gosta do setor, uma boa notícia, está se recuperando, apesar da economia estar mais um pouco de dificuldade, né? O mercado imobiliário meio parado também, mas aí os preços estão voltando ao normal.
quem aproveitou quando caiu ali para comprar está se dando bem, porque o preço agora está voltando. Pegou com um yield relativamente muito vantajoso. E quem vendeu no final do ano porque ficou com medo? Aí vai ter que, a não ser que tenha comprado Bitcoin, deve estar amargando um prejuízo ainda. É, ou ação também, né? Quem trocou É, por ação. O problema é que a maioria das pessoas acabaram migrando para para a renda fixa, mais ainda assim. tradicional, ficou com medo. Mas por isso que é importante ter um plano, ter uma estratégia e ter uma carteira equilibrada acima de tudo, né? Não adianta ter. Às vezes a gente acha que vai achar qual que é o ativo da vez e quer tirar, colocar 100% dos seus investimentos só em fundo imobiliário, agora só em ações, agora só em juros. Não é assim que a gente trabalha, que a gente faz uma carteira saudável. E para isso é importante que a gente tenha um equilíbrio da carteira. E por isso que eu, César e toda a equipe da Amaralto Capital estamos aqui para poder trazer esse entendimento para você e desenhar uma carteira que faça sentido para o seu perfil de risco, mas também para os seus planos, para os seus objetivos, para o seu planejamento financeiro e planejamento de vida. Então, conta aqui conosco. Nos vemos, então, mais uma vez na semana que vem. E só chamar aqui que estamos aqui à disposição. Um abraço, César. Obrigado. Valeu, Bom final de semana e professor. até mais. Abraço para todo mundo. Até mais.